Sua mordida é poderosa o suficiente para esmagar o fêmur de um elefante. Seu instinto é de puro caos e brutalidade. Mas hoje, elas cometeram um erro mortal e escolheram o oponente errado. Quando você desafia a peste negra da África, o preço a pagar não é uma refeição, mas a sua vida. Um erro mortal, hienas confrontam búfalos selvagens. A savana, no auge da estação seca, parece uma arena em chamas sob o sol escaldante. Extensões intermináveis de capim amarelo queimado, tão seco que até uma brisa suave cria um farfalhar inquietante. Em meio a esse espaço silencioso, a manada de búfalos do cabo surge como rochas escuras e negras, dispersas, mas disciplinadas. São gigantes silenciosos, com chifres robustos que se curvam formando um escudo protetor em suas cabeças. Os búfalos do cabo não estão acostumados a fugir, permaneceram ali, mastigando o capim seco com uma calma aterradora, como se toda a savana estivesse sob seu controle. Mas essa paz logo foi quebrada pelas figuras sombrias que se moviam rente ao chão. Eram as hienas malhadas, predadoras oportunistas com mandíbulas capazes de esmagar ossos e uma astuta tática psicológica. Elas não se aproximaram silenciosamente como os grandes felinos, as hienas entraram na briga com uma risada estridente e penetrante que ecoou pelo ar. Essa risada não era de alegria, mas uma arma que usavam para sondar o medo, incitar o caos e encontrar uma brecha nas defesas do oponente. As hienas se aproximaram, seus olhos oblíquos e astutos fixos em cada movimento da manada de búfalos. Estavam confiantes, uma confiança construída sobre inúmeras vitórias conquistadas pela superioridade numérica e perseverança inabalável. As hienas acreditavam que, se rissem alto o suficiente e pressionassem com força suficiente, qualquer fortaleza ruiria. Mas esqueceram-se de uma coisa: o búfalo do cabo não conhecia o compromisso. O búfalo líder baixou ligeiramente a cabeça, os olhos injetados de sangue sem piscar, criando uma linha invisível, porém mortal, no chão arenoso. Algumas caçadas falham não por falta de força do caçador, mas por arrogância em subestimar a alma do oponente.
O confronto entre o riso arrogante e o silêncio gélido começou oficialmente, e o preço desse erro seria escrito com sangue na grama seca. A matilha de hienas começou a apertar o cerco, cercando a manada de búfalos com um claro senso de triunfo. Não fizeram qualquer tentativa de ocultar sua presença, pelo contrário, as hienas optaram por exibi-la o mais abertamente possível. Avançaram com arrogância, mostrando suas presas afiadas e emitindo rosnados roucos bem diante dos búfalos que estavam na extremidade da manada. Essa era uma tática de tortura psicológica, um drama encenado para ver quem seria o primeiro a sucumbir à pressão. As hienas conheciam bem o cenário em que sua persistência eventualmente forçaria a presa a fugir. Bastava um único búfalo em pânico se separar da manada para acabar com a caçada num instante. Eles acreditavam que seu número e ferocidade seriam suficientes para esmagar a vontade do gigante negro. Mas o búfalo do cabo não era um antílope nem uma zebra. A paciência da matilha de hienas finalmente se esgotou, e elas decidiram transformar a caça num frenesi caótico. Em vez de um cerco estático, toda a matilha de hienas irrompeu subitamente, investindo contra a manada de búfalos como raios cinzentos. Elas não miravam em um único ponto, mas se moviam em um padrão entrecruzado, criando uma matriz de movimentos para confundir seus oponentes. Uivos, latidos e o bater de cascos no chão seco criavam uma sinfonia aterrorizante de morte. A manada de búfalos do cabo foi forçada a recuar. Uma perseguição caótica irrompeu no coração da savana. Uma nuvem de poeira vermelha subiu, obscurecendo a luz do sol e transformando o campo de batalha em uma névoa densa onde predadores e presas se misturavam. Hienas, aproveitando sua agilidade, serpenteavam entre as barrigas dos búfalos, mordiam seus tendões e desapareciam na nuvem de poeira antes que seus chifres pudessem atingi-los. Eles deliberadamente forçaram os búfalos a um estado de movimento constante, na esperança de que o peso de 1000 libras cansasse as pernas desses gigantes.
Mas mesmo nesse caos extremo, o instinto de manada dos búfalos do cabo brilhou intensamente. Apesar de serem perseguidos implacavelmente, a manada não se dispersou. Eles corriam enquanto diminuíam a distância entre si, formando uma enorme massa em movimento. Os búfalos machos na extremidade balançavam continuamente seus chifres com golpes mortais contra as figuras cinzentas que aguardavam uma oportunidade. A perseguição não era mais um passeio tranquilo, havia se tornado uma batalha de velocidade e resistência. Cada mordida perdida, cada passo em falso na tempestade de poeira, poderia levar a um fim trágico. As hienas acreditavam que esse caos era seu aliado, mas não perceberam que, em meio àquela tempestade de poeira, a manada de búfalos estava secretamente se preparando para uma reviravolta inimaginável. Em meio à poeira e fumaça rodopiantes da perseguição caótica, as hienas encontraram o que mais desejavam: uma pequena brecha na formação da fortaleza. Um filhote de búfalo, aterrorizado pelos uivos e mordidas simuladas, perdeu o ritmo e se separou da mãe por apenas alguns metros. Imediatamente, 3 das hienas mais sanguinárias se separaram do grupo principal, investindo como fantasmas cinzentos, cortando completamente a rota de fuga do filhote. Os gritos desesperados infantis do filhote por socorro rasgaram o ar turbulento. Para as hienas, era a música da vitória, mas para a manada de búfalos do cabo, era o toque de finados para o inimigo. O maior erro das hienas foi pensar que os gritos dispersariam a manada de búfalos pelo medo. Elas não sabiam que o grito do filhote era o pavio de uma bomba atômica prestes a explodir. A maré da batalha mudou repentinamente de forma devastadora. A búfala-mãe, com seus ferozes instintos protetores, não fugiu mais. Ela girou no ar, os olhos flamejando de fúria injetada de sangue. Um rugido profundo e poderoso irrompeu de seu peito musculoso, uma ordem para atacar. Imediatamente, toda a manada parou como uma máquina unificada, uma frenagem repentina que levantou poeira a metros de altura.
Sem mais estar na defensiva, a manada passou a um estado de matança. O búfalo líder avançou como um trem desgovernado, mirando diretamente na hiena que se preparava para atacar o filhote. O caos agora pertencia às hienas. Elas ficaram horrorizadas ao perceber que não eram mais as caçadoras. Rochas negras imutáveis as cercavam por todos os lados. Milhares de quilos de pisoteio sacudiam o chão. A manada de búfalos se coordenou de uma forma terrivelmente harmoniosa, as fêmeas cercando e protegendo seus filhotes, enquanto os poderosos machos formavam uma flecha de aço, varrendo toda a sombra cinzenta à vista. O erro fatal das hienas foi tocar no tesouro do búfalo, e agora elas pagavam o preço enfrentando a fúria mais brutal da savana verdejante. Todas as rotas de fuga estavam bloqueadas sob os enormes chifres e a força imparável da fortaleza em disparada. A fúria do búfalo era rápida, mas devastadora. As outrora arrogantes hienas agora eram meros cadáveres sem vida ou fugitivos desesperados por suas vidas. As gargalhadas iniciais foram substituídas por gemidos fracos e respirações ofegantes. A coordenação da matilha se desintegrou completamente, cada hiena agora só se importava com a própria segurança, fugindo em todas as direções, desaparecendo nos arbustos distantes com o rabo enfiado entre as pernas. A manada de búfalos permanecia majestosa contra o céu da savana que gradualmente se suavizava, provando que esta fortaleza não só sabia se defender, como também punir qualquer um que ousasse cruzar seus limites. Ao cair da noite na savana, o crepúsculo perdeu seu charme romântico habitual, substituído por um tom vermelho sangue profundo contra o céu. Após a desastrosa derrota no Forte dos Búfalos do Cabo, a matilha de hienas era agora uma coleção exausta de sombras. Elas se amontoaram sob a sombra de um antigo baobá, cujos galhos retorcidos se estendiam como braços ossudos. O riso arrogante da manhã havia desaparecido, substituído pela lambida de feridas abertas e pela respiração pesada e ofegante. Esta noite, a savana não era mais seu playground, mas uma arena brutal onde os perdedores eram impiedosamente eliminados.
A hiena alfa se ergueu, sacudindo o pelo, que estava coberto por uma espessa camada de poeira vermelha, com o olhar fixo nos altos montes onde as famílias de javalis costumavam se esconder. Não mais cegamente feroz, esta caçada era guiada pela paciência fria e calculada de uma criatura sem outras opções. Elas emergiram silenciosamente da sombra do baobá. Um novo jogo havia começado, mas desta vez, as hienas não ririam até que suas presas tocassem a carne e os ossos de sua presa. Não muito longe dali, um enorme cupinzeiro abandonado havia se tornado uma fortaleza subterrânea para uma família de javalis. Para as hienas, os javalis não eram presas fáceis. Eles possuíam presas afiadas como navalhas e uma coragem frenética quando encurralados. Mas desta vez, as hienas tinham uma vantagem da paciência daqueles que enfrentavam a morte iminente. A hiena alfa aproximou-se da entrada principal da toca, com as orelhas em pé para captar cada grunhido ansioso que emanava de dentro. Ela não investiu, sabendo que, sob a escuridão, os javalis espreitavam. A hiena alfa iniciou seu próximo movimento no plano, usar suas garras fortes para arranhar a entrada da toca, latindo alto lá dentro. O cheiro sufocante dos predadores impregnava a toca, roubando à presa o último resquício de esperança. As hienas empregavam uma tática de terror psicológico. Elas sabiam que, quando uma criatura é encurralada na escuridão por muito tempo, seu único instinto é escapar a qualquer custo. Como esperado, a paciência do javali finalmente se esgotou. Um rugido rasgou a noite vindo das profundezas do cupinzeiro. O javali macho, impulsionado pelo desespero, saiu da toca como uma flecha. Ele não fugiu ou a atacou. Suas presas afiadas se ergueram, mirando diretamente na hiena alfa que bloqueava seu caminho.
Uma luta brutal irrompeu na Terra Vermelha. Os gritos da presa se misturavam aos rosnados resolutos da matilha de caça. Não havia mais a poeira rodopiante do búfalo, apenas as mordidas precisas e frias na escuridão. A paciência foi recompensada com sangue e carne fresca no momento em que o javali emergiu de sua fortaleza subterrânea. A batalha terminou rapidamente, pois o javali foi completamente subjugado pela força e ferocidade coletivas da matilha de hienas. A fome lancinante de antes foi agora saciada pelo sangue quente de sua presa. As feridas da debandada da manhã pareciam menos dolorosas agora que haviam recuperado sua honra de caçadores. Enquanto os primeiros raios da aurora começavam a surgir no horizonte, pintando de rosa as nuvens baixas sobre o planalto, a matilha de hienas deixou o local lentamente. Elas não soltavam mais suas gargalhadas estridentes que perturbavam a terra ou moviam-se silenciosamente, com as barrigas cheias e os passos mais firmes. Estavam satisfeitas, mais maduras, e acima de tudo, prontas para retomar seu lugar no ciclo implacável da vida na savana verdejante. Deixe seus comentários sobre a jornada sanguinária da matilha de hienas abaixo. E se você quiser continuar explorando conosco os recantos escondidos, brutais e magníficos da natureza, inscreva-se para não perder os próximos episódios. Botsuana, uma terra seca onde o sol e o vento queimam o solo todos os dias. Será que os fracos, que parecem só saber fugir, Botsuana selvagem. Girafa contra-ataca com um chute mortal em um leão. O sol vermelho surge gradualmente no horizonte, a luz dourada e ardente se espalha pela savana de Botsuana. Ventos secos varrem a grama na altura da cintura, levantando uma poeira nebulosa, fazendo com que o espaço pareça estar coberto por uma fina cortina opaca. Neste local natural e hostil,
Cada momento contém uma tragédia de sobrevivência, onde os fortes e os fracos estão presos em um ciclo feroz de vida e morte. De longe, uma figura gigante gradualmente surgiu na névoa nebulosa, a girafa, o gigante gentil da savana de Botsuana. Com mais de 5 metros de altura, seu longo pescoço se estendia como uma torre de vigia viva, permitindo-lhe observar toda a vasta pradaria. Seu pelo era salpicado de manchas marrom-amareladas em forma de rede, ajudando-a a se camuflar com os troncos secos das acácias. Seus grandes olhos negros brilhavam vigilantes, sempre à procura de sinais de perigo. Suas longas pernas pareciam esbeltas, mas continham uma força terrível. Um único chute poderia esmagar o crânio de um leão ou quebrar instantaneamente o peito de um predador. Enquanto caminhava vagarosamente, cada passo era como uma faca cortando o chão seco. Mas, naquela calma, ainda havia uma inquietação oculta, porque este gigante sempre soube que nunca lhe era permitido baixar a guarda. Na espessa camada de grama amarela, uma sombra se esgueirava silenciosamente. Os olhos dourados da leoa brilhavam sob a luz do sol da manhã, fixos nas longas pernas da girafa gigante. Os músculos sob a pele bronzeada tensionavam-se a cada batida, o corpo pressionado contra o chão como uma flecha pronta para explodir. Cada passo era tão leve que quase desaparecia no som do vento, mas cada passo exalava uma morte fria. E então, o confronto ocorreu ferozmente na savana. O predador desabou, rolando na poeira. A girafa aproveitou a chance de sobreviver e avançou rapidamente para a vasta pastagem aberta, onde sua visão panorâmica a fez perder o medo de ser emboscada. A aparentemente fraca havia se transformado em um ceifador com a arma mortal escondida em suas patas. O sol nasceu gradualmente, projetando uma sombra gigante que avançava pela savana selvagem. Em Botsuana, a vida nunca foi fácil.
Mesmo um gigante gentil foi forçado a lutar para sobreviver. Escapando da armadilha mortal, a girafa continua sua jornada original, mantendo a vida e transmitindo sua linhagem. Durante a época de reprodução, os machos entram em disputas de acasalamento, balançando seus longos pescoços como se fossem porretes gigantes, atingindo seus oponentes para competir pelo direito de acasalar. O som das colisões ecoa por toda a savana, às vezes terminando em nocautes que forçam o perdedor a recuar, humilhado. Quando vitorioso, o macho dominante se aproxima da fêmea no cio. O processo de acasalamento é curto, mas desempenha um papel vital na manutenção do rebanho. Após cerca de 15 meses de gestação, um dos períodos mais longos no mundo dos mamíferos, a girafa fêmea dá à luz um filhote no meio da savana deserta. O especial é que, quando um filhote de girafa nasce, ele cai de uma altura de quase 2 metros até o chão, ou a primeira queda na vida é um duro desafio de sobrevivência. Mas, depois de apenas algumas horas, ele consegue se levantar, mancando atrás da mãe para evitar predadores. Na África, onde cada dia é uma batalha, o nascimento de um filhote de girafa não é apenas o começo de uma nova vida, mas também uma prova da resistência dessa espécie gigante para superar todos os perigos. À medida que o sol do fim da tarde se põe, a savana de Botsuana é banhada por um tom dourado mágico. Em meio aos arbustos densos e as rochas dispersas, uma figura pequena, porém alerta, emerge. Não é um gigante, nem um predador poderoso, mas possui agilidade e inteligência especiais para sobreviver. Essa é a raposa do cabo, uma moradora silenciosa da savana sul-africana. A raposa do cabo, também conhecida como pequena raposa prateada, é a única espécie de raposa que vive no sul da África. Pesando apenas 3 a 5 kg e medindo cerca de 55 cm de comprimento, é um dos menores membros da família dos canídeos. A pelagem da raposa do cabo é de um cinza prateado característico, com a barriga mais clara, enquanto seu focinho, orelhas e patas têm um tom marrom avermelhado marcante. Suas orelhas grandes e eretas não só as ajudam a ouvir os pequenos sons dos insetos no chão, como também a dissipar o calor com eficácia no clima quente e seco dos desertos e estepes. A raposa do cabo é onívora, mas extremamente ágil e ágil.
Ela caça insetos, pequenos roedores, pássaros, répteis e até mesmo frutas e bagas quando necessário. Com a capacidade de correr e saltar como um raio, uma raposa do cabo pode capturar um gafanhoto no ar ou abater um rato escondido na grama densa em um piscar de olhos. As raposas do cabo são geralmente noturnas e seus olhos brilhantes têm a capacidade de enxergar no escuro muitas vezes melhor do que os humanos, tornando-as caçadoras silenciosas e eficazes. Durante a época de reprodução, os casais de raposas do cabo costumam ser monogâmicos. Após o acasalamento, a raposa fêmea fica prenhe por cerca de 6 a 8 semanas e então dá à luz de 3 a 5 filhotes em uma toca subterrânea discreta. Os filhotes nascem cegos e fracos, mas após apenas um mês começam a caçar com os pais. Ambos os pais cuidam dos filhotes, fornecendo-lhes alimento e ensinando-lhes habilidades de sobrevivência. Apesar de sua inteligência, a raposa do cabo ainda enfrenta muitos inimigos naturais. Grandes aves de rapina, como águias e corujas, ou predadores terrestres, como chacais, hienas e até caracais, podem ameaçar suas vidas, especialmente as dos filhotes. No rigoroso ciclo da sobrevivência, a raposa do cabo é um símbolo de agilidade e adaptação, provando que não apenas a força, mas também a inteligência e a agilidade são as chaves para a sobrevivência na natureza. Em outro canto da savana de Botsuana, a cena assume um tom completamente diferente. Arbustos espinhosos crescem densamente em encostas baixas, intercalados com rochas irregulares queimadas pelo sol escaldante. O ar aqui é denso de calor, com ventos secos agitando poeira fina flutuando no ar. É nesse cenário severo que um novo personagem do vórtice da sobrevivência está prestes a se revelar, um predador silencioso, mas poderoso. Aparecendo entre os arbustos espinhosos e as rochas quentes, Caracal, o poderoso felino selvagem da África, avança com passos graciosos. Com um corpo musculoso de cerca de 50 centímetros de altura e pesando de 12 a 20 quilogramas, o caracal exala flexibilidade e força oculta. Sua pelagem lisa, marrom-dourada como a areia do deserto, o ajuda a se camuflar na paisagem árida, enquanto suas orelhas eretas, com tufos pretos pontiagudos característicos, tornam-se uma marca inconfundível. Seus olhos aguçados, de um tom cobre-dourado, refletem a concentração absoluta de um predador nato.
O caracal é famoso por sua extraordinária capacidade de salto, sendo capaz de saltar mais de 3 metros para atacar um pássaro em voo. Com garras afiadas e velocidade explosiva, ele facilmente derrubava de tudo, desde coelhos, pássaros e roedores até presas com o dobro do seu tamanho. Sob o sol escaldante, bandos de pequenos pássaros se reuniam acima, ocupados em busca de alimento sob a grama rala. Nenhum deles sabia que, a poucos metros de distância, um predador estava agachado nos arbustos espinhosos, com cada músculo tenso como a corda de um arco pronto para disparar. As orelhas de Caracal se contraíram levemente, captando cada som. Seus olhos dourados brilharam com uma luz fria, focados no alvo. Ele se movia lentamente, seus pés macios sem fazer barulho. O ar ficou mais denso no momento de espera. Então, de repente, Caracal se levantou. O som de asas batendo em pânico ressoou, e todo o bando de pássaros voou para longe. Mas, nas garras de Caracal, a presa lutava impotente. Com uma mordida certeira no pescoço, Caracal pôs fim ao destino do pássaro em uma fração de segundo, demonstrando sua habilidade de caça extremamente rápida e brutalmente precisa. No mundo hostil da savana, Caracal não precisa de uma força avassaladora como um leão, nem depende de uma matilha como uma hiena. O que o ajuda a sobreviver é o silêncio, a velocidade explosiva e a precisão fria. O novo amanhecer surgiu, a luz dourada cobriu a savana de Botsuana, despertando o vasto espaço. A cena parecia despertar após a noite tranquila, abrindo um ciclo interminável de sobrevivência, onde histórias dramáticas aguardavam para serem escritas. No meio das pastagens infinitas de Botsuana, surgiu uma figura esguia, porém poderosa, o corredor mais rápido do planeta, a Cheetah. Com um corpo esguio, pernas longas e uma espinha dorsal elástica, a Cheetah pode atingir velocidades de mais de 100 km por hora em apenas alguns segundos, algo que nenhum outro animal terrestre consegue igualar.
Sua pelagem dourada é pontilhada de manchas pretas redondas, o que a ajuda a se camuflar perfeitamente no mato. Seus olhos com bordas pretas se estendem pelas laterais do focinho como lágrimas, não apenas aprimorando sua visão durante a caça, mas também reduzindo o brilho sob a luz forte do sol. Ao contrário de leões ou leopardos, as chitas são caçadoras solitárias. Elas dependem de velocidade explosiva e precisão absoluta, em vez de força, para abater suas presas. Sua estratégia é se aproximar silenciosamente da presa, encurtar a distância e, de repente, disparar em uma corrida rápida como um raio. Em apenas alguns segundos, um pequeno antílope ou lebre será derrubado por um poderoso tapa de suas patas dianteiras. No campo aberto, uma manada de impalas pastava ocupada, completamente alheia ao perigo que se aproximava a cada segundo. A chita agachou-se, seus ombros magros e musculosos arfando a cada respiração rápida. Seus olhos aguçados se fixaram em um bezerro que havia perdido o ritmo na borda da manada. O ar estava tenso como uma corda. Então, num piscar de olhos, ela avançou. Em apenas um instante, as mandíbulas da chita se fecharam em torno da garganta de sua presa, encerrando a curta, porém brutal, perseguição. Na estepe, a vitória veio tão rápida quanto o vento, mas também foi trocada pela exaustão. A chita ofegava, com o coração batendo forte, deitada na grama, recuperando-se da corrida que parecia despedaçar seu corpo. Na vasta estepe, a chita possuía a única, porém suprema, arma da velocidade, transformando cada corrida em uma sentença de morte para os fracos. No ciclo feroz da sobrevivência, não é a força, mas a agilidade e as habilidades especializadas que ajudam esta espécie superveloz a afirmar sua posição. Em um lugar onde o sol queima o solo, os fortes não são necessariamente invencíveis e os pequenos não são necessariamente fracos. Cada espécie tem suas próprias armas, todas se misturando, criando uma imagem vívida e feroz da natureza africana. O ciclo do dia e da noite se fecha, mas as histórias de sobrevivência aqui nunca param.
Na sua opinião, o que ajuda as girafas a vencerem em vida, força, vigilância ou sorte? Deixe sua opinião abaixo da seção de comentários do vídeo. E não se esqueça de tocar o sininho e se inscrever para não perder a próxima série sobre sobrevivência na vida selvagem.